cerca de 2000 anos, separam os passeios peripatéticos de Aristóteles na ensolarada Atenas, à beira do Mediterrâneo, das caminhadas solitárias de Immanuel Kant na fria Königsberg, à beira do Mar Báltico. Königsberg era, na época, uma das principais cidades do Reino da Prússia, localizada em sua parte mais oriental. Hoje, a cidade pertence à Rússia e é chamada de Kaliningrado, situada em um enclave entre a Lituânia e a Polônia, sem ligação com o restante do território russo. Kant nasceu, viveu e morreu na cidade de Königsberg. Foi na Universidade de Königsberg que ele estudou filosofia, física e matemática, e foi lá também que ele lecionou durante toda a sua carreira, primeiro na área das ciências naturais e, mais tarde, na filosofia. Nasceu em 1724, em uma família protestante, mais precisamente luterana e bastante influenciada pelo pietismo, um movimento religioso que enfatizava as experiências individuais, a fé que precisa estar presente em uma conduta um tanto obstinada de desapego ao mundo e aos prazeres materiais. Por isso, ele teve uma educação austera, causa provável de sua conduta estritamente regrada, a ponto de haver uma anedota que conta que seus conterrâneos arrumavam os relógios pela passagem de Kant, que saía para caminhar pontualmente às 15 horas e 30 minutos e percorria sempre o mesmo trajeto. Tornou-se professor universitário em 1755, mas de um modo precário em que ele não recebia um salário, mas sim uma contribuição de acordo com a quantidade de estudantes que assistiam seus cursos. Apenas em 1770 ele se torna catedrático, uma posição estável e bem remunerada. Faleceu em 1804, aos 79 anos. Na aula de hoje vou, na primeira parte, comentar um pouco sobre a Revolução Filosófica Kantiana, isto é, sobre a importância de sua filosofia crítica. Feito isto, adentramos no texto que será investigado, a fundamentação da metafísica dos costumes. Na segunda parte da aula, vou comentar o projeto do livro e, na parte final, a sua primeira sessão. A Revolução Filosófica de Kant. Nos primeiros anos de ensino, enquanto dependia da audiência estudantil, Kant publicou diversas obras, comentando e sintetizando o estado da arte e da filosofia, em especial no que toca à metafísica, inspirado por autores como Leibniz, Wolff e Baumgarten. Em 1770, ao assumir a cátedra que lhe garantia estabilidade e remuneração, Kant, então com 46 anos, era considerado promissor, mas visto como um metafísico menor. Mas então, a leitura do filósofo britânico David Hume desperta Kant de seu sono dogmático. Isto é, a leitura de Hume faz Kant perceber uma série de dificuldades sobre o conhecimento possível na área da metafísica. Isto faz com que o filósofo alemão passe 11 anos sem publicar nada para, então, em 1781, aos 57 anos, trazer à luz sua crítica da razão pura. A crítica da razão pura é, para dizer o mínimo, uma revolução na filosofia, um marco divisor. Antes dela, os metafísicos eram crédulos de que poderiam ter algum conhecimento seguro sobre assuntos extremamente complicados, tais como a existência de Deus, a imortalidade da alma e a liberdade da vontade. A metafísica é, na definição kantiana, identificada com o conhecimento que se pode ter a priori, isto é, sem o recurso da experiência, da observação, da empiria. Pois bem, Kant sugere, nesta obra, uma guinada radical. Em suas palavras, é preciso verificar, pelo menos uma vez, portanto, se não nos sairemos melhor nas tarefas da metafísica, assumindo que os objetos têm de regular-se por nosso conhecimento, o que já se coaduna melhor com a possibilidade, aí visada, de um conhecimento a priori dos mesmos,
capaz de estabelecer algo sobre os objetos antes que nos sejam dados. Isso guarda uma semelhança com os primeiros pensamentos de Copérnico, que, não conseguindo avançar muito na explicação dos movimentos celestes, sob a suposição de que toda a multidão de estrelas giraria em torno do espectador, verificou se não daria mais certo fazer girar o espectador e, do outro lado, deixar as estrelas em repouso. Pode-se agora, na metafísica, tentar algo similar no que diz respeito à intuição dos objetos. Se a intuição tivesse de regular-se pela constituição dos objetos, eu não vejo como se poderia saber algo sobre ela a priori. Se, no entanto, o objeto regular-se pela constituição de nossa faculdade intuitiva, então eu posso, perfeitamente, me representar esta possibilidade. Fecha citação. Em outras palavras, Kant afirma que devemos deixar de inquirir diretamente os objetos para, antes, investigar a nossa própria faculdade de conhecê-los, examinar a nossa razão e ver o que ela é capaz e o que ela é incapaz. Eis a revolução copernicana de Kant: tirar o foco do objeto, passando-o para o sujeito, aquele que busca conhecer. O filósofo alemão chamará de filosofia crítica este projeto de exame de nossa capacidade de conhecer as coisas. Crítica, aqui, é usada não no sentido de avaliação negativa, mas sim de discernimento. A filosofia crítica é aquela que busca distinguir o que podemos conhecer do que não podemos, que almeja reconhecer os limites de nossa faculdade, de nossas faculdades cognitivas. E Kant afirma ser impossível conhecer precisamente aquilo que a, por assim dizer, metafísica crédula mais almejava. Isto é, não podemos ter conhecimento seguro das coisas que não temos experiência. Assim, nada poderemos saber sobre a existência ou não de Deus, da imortalidade da alma e da liberdade da vontade. Trata-se, em suas palavras, de suspender o saber, portanto, para dar lugar à fé. Mas o projeto kantiano de uma filosofia crítica não diz respeito apenas à metafísica, ou ainda à interdição da metafísica como então praticada, ou à teoria do conhecimento. Na verdade, Kant argumentava que a razão dogmática, não analisada, tinha efeitos deletérios sobre nosso comportamento moral. Aliás, ele afirma isso de modo taxativo, cito: o dogmatismo da metafísica, isto é, o preconceito de nela prosseguir, sem uma crítica da razão pura, é a verdadeira fonte de toda descrença contrária à moralidade. Ademais, Kant não está rejeitando a crença em Deus, na imortalidade da alma e na liberdade da vontade. Isto apenas deixa de ser objeto de conhecimento seguro, mas segue sendo, ao menos em parte, indispensável. Sem a liberdade da vontade, os homens não seriam responsáveis por seus atos, e logo moralidade alguma existiria. Decididamente, ao menos para Kant, este não é o caso. Por isso a metafísica transcendente cede espaço para a metafísica da natureza e a metafísica da moral. Logo adiante, ao analisar o prefácio da Fundamentação, comentarei sobre isso. O projeto de filosofia crítica não se encerra com esta primeira obra. A ela são acrescentadas outras duas: a Crítica da Razão Prática, publicada em 1788, e a Crítica da Faculdade de Julgar, publicada em 1790. De forma muito resumida, se a primeira crítica busca responder à questão o que podemos conhecer, a segunda almeja dar conta da pergunta o que devemos fazer, e a terceira, por fim, o que nos cabe esperar. O projeto de uma fundamentação da metafísica dos costumes. Além da Crítica da Razão Prática, publicada em 1788, Kant também escreveu, na área da filosofia moral, outras duas obras: a Fundamentação da Metafísica dos Costumes, publicada em 1785, e a Doutrina da Virtude,
uma das partes da Metafísica dos Costumes, publicada em 1797. Vamos nos dedicar, neste curso, apenas ao exame da primeira destas obras, a Fundamentação. Em seu prefácio, Kant explica o programa da obra. Ele principia por resgatar a antiga divisão tripartite da filosofia, de acordo com a qual a área está dividida em lógica, física e ética. Porém, ele acrescenta um detalhe importante a esta divisão, a saber, o conhecimento filosófico ou é formal, caso da lógica, ou é material, caso da física e da ética. O conhecimento formal, lógico, é puramente racional e especulativo, isto é, ele não depende da experiência ou da observação. É o caso, por exemplo, do conhecimento matemático. Não precisamos observar que 2 mais 2 é igual a 4. O conhecimento obtido nesta área é inteiramente a priori. Mas no caso do conhecimento material, da física e da ética, a coisa não é tão simples. A física e a ética exigem, em parte, raciocínios especulativos, a priori. Estas partes são designadas por Kant, respectivamente, de metafísica da natureza e de metafísica da moral. Mas, em outra parte, elas exigem observações empíricas, caso da física empírica e da antropologia. Assim, se pergunto como os homens agem em determinada situação, a resposta empírica pertencente ao domínio da antropologia. Basta ir lá e observar como eles agem, como eles se comportam. Mas se eu pergunto como os homens deveriam agir, aí não adianta nada saber como eles de fato agem, pois não é porque eles fazem algo que podemos concluir que eles devem fazer algo. Devem fazer este algo. A pergunta por como eles deveriam agir, portanto, é puramente especulativa. Ela requer um raciocínio a priori, sem um recurso à experiência. Nas palavras de Kant, toda a filosofia moral assenta inteiramente na sua parte pura e aplicada ao homem, não recebe um mínimo que seja do conhecimento do homem, da antropologia, mas fornece-lhe como ser racional leis a priori. Fecha a citação. Resumindo, Kant está afirmando simplesmente que o campo da filosofia moral, o conjunto de reflexões que tratam sobre como os homens devem se comportar, nada tem de empírico. De nada adianta observar os homens para descobrir algo aqui. Mas isso não significa que não podemos ter conhecimento algum neste campo, como é o caso da existência de Deus, da imortalidade da alma, ou mesmo da liberdade da vontade. Podemos raciocinar, de modo especulativo, e descobrir como o homem deve se portar. E esta investigação não apenas tem valor teórico, no sentido de aumentar nossa erudição, o nosso conhecimento, mas tem também, e sobretudo, valor prático. Este conhecimento pode nos tornar pessoas melhores. Nas palavras do autor, uma metafísica dos costumes é, pois, indispensavelmente necessária, não só por motivos de ordem especulativa para investigar a fonte dos princípios práticos que residem a priori na nossa razão, mas também porque os próprios costumes ficam sujeitos a toda sorte de perversão enquanto lhes faltar aquele fio condutor e norma suprema do seu exato julgamento. Pois que aquilo que deve ser moralmente bom não basta que seja conforme à lei moral, mas tem também que cumprir-se por amor dessa mesma lei. Caso contrário, aquela conformidade será apenas muito contingente e incerta, porque o princípio imoral produzirá, na verdade, de vez em quando, ações conformes à lei moral, mas mais vezes ainda, ações contrárias a essa lei. Ao longo da obra, Kant afirma algumas vezes que a razão, mesmo a mais vulgar, mesmo a menos refinada, é capaz de conduzir a decisão certa. Os homens têm, em si, a capacidade de agir bem, indiferentemente do quanto tenham cultivado a sua intelecção. Não obstante, há um risco. Sem conhecer os meandros da razão prática, da filosofia moral,
os homens não têm um fio condutor sólido para guiá-los, e assim podem se deixar mais facilmente seduzir pelas inclinações, ou ainda pior, perverter a lei moral. Por isso, a filosofia aqui é de grande auxílio. Ela reforça este condutor, fixando a norma suprema da moral, de forma que o indivíduo possa saber sempre como deve agir. Não poderia ser outro, portanto, o objetivo do livro. Nas palavras de Kant, a presente fundamentação nada mais é, porém, do que a busca e fixação do princípio supremo da moralidade, o que constitui, só por si, no seu propósito, uma tarefa completa e bem distinta de qualquer outra investigação moral. Primeira seção. A primeira seção da fundamentação da metafísica dos costumes almeja fazer a transição do conhecimento moral da razão vulgar para o conhecimento filosófico. Portanto, pretende começar este refinamento da razão prática, que garantirá uma maior robustez e estabilidade para que o princípio supremo da moralidade sirva, de fato, como fio condutor das ações dos homens. Ela principia com o exame da vontade, a única coisa que pode ser incondicionalmente boa, para então passar ao exame do dever, apresentar uma primeira formulação do imperativo categórico, ilustrar o uso do imperativo com um exemplo e, por fim, explicitar mais uma vez a necessidade da filosofia moral. Vejamos tudo isto em pormenores. A única coisa que pode ser incondicionalmente boa é a vontade. A felicidade, a inteligência e outras coisas só são boas na medida em que estiverem acompanhadas da boa vontade, mas não sem ela. E mais, só a boa vontade nos torna dignos da felicidade. Nas palavras do autor, neste mundo, e até também fora dele, nada é possível pensar que possa ser considerado como bom sem limitação, a não ser uma só coisa, uma boa vontade. E, logo a seguir, um espectador razoável e imparcial, em face da prosperidade ininterrupta de uma pessoa, a quem não adorna nenhum traço de uma pura e boa vontade, nunca poderá sentir satisfação. E assim, a boa vontade parece constituir a condição indispensável do próprio fato de sermos dignos de felicidade. Mesmo coisas que, aparentemente, seriam boas em si mesmas, como a moderação nas emoções e paixões, o autodomínio, a reflexão bem conduzida e a inteligência, só são boas na medida em que acompanham uma boa vontade. Afinal, seria preferível que um agente dotado de má vontade não fosse inteligente, não tivesse autocontrole, não fosse moderado, pois assim ele não conseguiria ser tão bem-sucedido nos seus maus propósitos. Mas o que torna boa a vontade? De acordo com Kant, uma vontade não é boa porque dela resultam boas consequências, mas tão somente por causa de seu querer, de si mesma. E mais, de acordo com Kant, a natureza nos presenteou com a razão precisamente para podermos cultivar uma boa vontade. Em suas palavras, se, num ser dotado de razão e vontade, a verdadeira finalidade da natureza fosse a sua conservação, o seu bem-estar, numa palavra, a sua felicidade, muito mal teria ela tomado as suas disposições ao escolher a razão da criatura para executora destas suas intenções. Pois todas as ações que esse ser tem de realizar nesse propósito, bem como toda a regra do seu comportamento, lhe seriam indicadas com muito maior exatidão pelo instinto, e aquela finalidade obteria por meio dele muito maior segurança do que pela razão. Fecha a citação. A finalidade da razão é produzir uma vontade boa em si mesma. Tanto é assim que, sempre de acordo com o autor cuja obra examinamos, uma razão cultivada, quando consagrada unicamente ao gozo da vida e da felicidade, acabaria por se afastar do verdadeiro contentamento. Cito mais uma vez. Se, no entanto,
A razão nos foi dada como faculdade prática, isto é, como faculdade que deve exercer influência sobre a vontade, então seu verdadeiro destino deverá ser produzir uma vontade, não só boa quiçá como meio para outra intenção, mas uma vontade boa em si mesma, para o que a razão era absolutamente necessária, uma vez que a natureza, de resto, agiu em tudo com acerto na repartição das suas faculdades e talentos. Fecha a citação. O conceito de boa vontade está contido no conceito de dever. Isto é, eles coincidem, de modo que devemos fazer precisamente aquilo que a boa vontade quer fazer. Para Kant, uma ação pode ser feita por dever, conforme ao dever, ou ainda de forma contrária ao dever. Ele mesmo ilustra o caso com o exemplo do suicídio. De acordo com o filósofo alemão, cuja obra examinamos, temos o dever de conservar nossa vida. Ele condena, portanto, o suicídio. Logo, o suicida bem-sucedido é alguém que agiria de forma contrária ao dever. O dever ordena preservar a vida e o suicida não a preserva. Mas o não suicida pode agir tanto por dever como conforme ao dever. O indivíduo que sente prazer na existência, que se encontra em estado de contentamento ou mesmo na expectativa de alcançar tal estado, preserva sua vida provavelmente por inclinação. Ele simplesmente não quer se matar. Ele está agindo conforme ao dever. Mas já o desgraçado, aquele que não tem prazer algum na existência, que sofre e padece e por isso quer dar fim à sua vida, que cansou deste calvário, este, se ele não se mata, tão somente porque considera isto moralmente errado, estaria agindo, muito provavelmente, por dever, e não, simplesmente, conforme ao dever, motivado por inclinação. O autor oferece um segundo exemplo. O caso do indivíduo que fica contente ao espalhar alegria e por isso sente prazer em ajudar os demais. A sua ação é conforme ao dever e não por dever. Afinal, ajudar os outros aqui é um meio para alcançar prazer, para atingir o contentamento. Sua ação visa a satisfação de uma inclinação e, por isso, não tem nenhum verdadeiro valor moral. A ação é, segundo Kant, honrosa. Ela merece louvor e estímulo, mas não propriamente estima. Agora, caso o indivíduo não tivesse prazer algum em ajudar os demais, em espalhar alegria, não ficasse contente com a boa sorte alheia, com tornar o destino dos outros menos atribulado, e ainda assim os auxiliasse, então esse sujeito estaria agindo por dever, e sua ação teria verdadeiro valor moral. Seria merecedora não apenas de honra, louvor e estímulo, mas também de estima. Kant elenca 3 proposições. Na verdade, ele não deixa explícito qual é a primeira. Isto é, na fundamentação aparece a afirmação, a segunda proposição é, e a terceira proposição pode ser formulada assim, mas não aparece uma menção explícita a qual seria a primeira proposição. Mas imagino que Kant se refere à afirmação de que a ação tem conteúdo moral se é feita por dever, como primeira proposição. Esta nós já analisamos. A segunda proposição é, cito Kant, uma ação praticada por dever tem o seu valor moral, não no propósito que com ela se quer atingir, mas na máxima que a determina. Não depende, portanto, da realidade do objeto da ação, mas somente do princípio do querer, segundo o qual a ação, abstraindo de todos os objetos da faculdade de desejar, foi praticada. E logo depois, complementa. Em que é que reside, pois, este valor, se ele não se encontra na vontade considerada em relação com o efeito esperado dessas ações? Não pode residir, em mais parte alguma, senão no princípio da vontade, abstraindo dos fins que possam ser realizados por uma tal ação. Fecha a citação. Eis aqui a afirmação taxativa que faz da ética kantiana uma ética deontológica. Isto é, para Kant,
O valor moral de uma ação não está nas consequências da ação, como querem os utilitaristas, ou no propósito, na finalidade perseguida pela ação, como querem os eticistas da virtude, mas sim no princípio da vontade, em outros termos, na intenção do agente. A ação será boa na medida em que a máxima que determina a ação for boa, na medida em que o agente estiver dotado de boa vontade, ainda que as consequências da ação sejam as piores possíveis, ainda que os propósitos perseguidos não sejam realizados. Chama-se deontológica esta ética, porque deon é o vocábulo grego equivalente a devir, obrigação. Portanto, também podemos chamá-la, simplesmente, de ética do dever. Já a terceira proposição afirma, nas palavras do autor, dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei. E ele próprio explica. Se uma ação realizada por dever deve eliminar totalmente a influência da inclinação e com ela todo o objeto da vontade, nada mais resta à vontade que a possa determinar do que a lei objetivamente e, subjetivamente, o puro respeito por esta lei prática e, por conseguinte, a máxima que manda obedecer esta lei, mesmo com prejuízo de todas as minhas inclinações. Fecha a citação. Portanto, a ação feita por dever é aquela que consegue eliminar inteiramente a influência da inclinação, sendo motivada apenas e tão somente, objetivamente pela lei, e subjetivamente pelo puro respeito à lei. Mas que lei é esta? Trata-se, evidentemente, da lei moral. E o que diz esta lei moral? Kant responde, cito, nada mais resta do que a conformidade a uma lei universal das ações em geral, que possa servir de único princípio à vontade, isto é, devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Repetindo outra vez, devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne uma lei universal. Isto é, devo agir de tal modo que a máxima que estou adotando pode ser convertida em lei universal, de tal modo que eu queira que todos hajam de acordo com esta mesma máxima. Pode-se dizer que esta formulação é um refinamento da assim chamada regra de ouro, que afirma, não faças aos outros o que não queres que seja feito a ti. Mas com importantes diferenças. A maior delas é a pretensão de universalidade. É preciso pensar o que ocorreria se todos agissem de acordo com a máxima que adotamos. Depois, a ênfase está na vontade que determina a ação, na máxima, e não na própria ação, como ocorre na regra de ouro. O próprio autor oferece uma ilustração, o caso da falsa promessa. Encontro-me em apuros e posso sair desta situação fazendo uma falsa promessa, uma promessa que sei que não poderei cumprir. Neste caso, nas palavras do autor, para resolver da maneira mais curta e mais segura o problema de saber se uma promessa mentirosa é conforme ao dever, preciso só de perguntar a mim mesmo: ficaria eu satisfeito de ver a minha máxima, de me tirar de apuros por meio de uma promessa não verdadeira, tomar o valor de lei universal, tanto para mim como para os outros? E poderia eu dizer a mim mesmo: toda a gente pode fazer uma promessa mentirosa quando se acha numa dificuldade de que não pode sair de outra maneira? Ora, se todos agissem conforme a máxima de sair de apuros por meio de promessas não verdadeiras, então ninguém mais confiaria em promessas, e as promessas deixariam de ter qualquer validade. Ninguém poderia querer uma situação assim. Logo, esta máxima não pode ser universalizada. E logo, portanto, a ação não é nem por dever, nem conforme ao dever, mas contrária ao dever. O que Kant oferece é um procedimento para testar a máxima, e assim saber se a ação é boa ou não, é honrosa ou não. A falsa promessa é uma ação não honrosa, contrária ao dever,
que deve ser evitado. Cito Kant, outra vez. Inexperiente a respeito do curso das coisas do mundo, incapaz de prevenção em face dos acontecimentos que nele se venham a dar, basta que eu pergunte a mim mesmo: podes tu querer também que a tua máxima se converta em lei universal? Se não podes, então deves rejeitá-la, e não por causa de qualquer prejuízo que dela pudesse resultar para ti ou para os outros, mas porque ela não pode caber como princípio numa possível legislação universal. Em nosso próximo encontro, por meio da análise da segunda e mais extensa seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, nos aprofundaremos neste exame do procedimento pelo qual uma ação pode ser vista como por dever ou conforme ao dever, por meio da apresentação do imperativo categórico. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a 7ª de uma série de 15 aulas de Introdução à Filosofia, com foco na ética, ministrada para o ciclo introdutório às Ciências Humanas. A primeira aula de uma série de 3, dedicada ao exame da ética do dever de Immanuel Kant, mais precisamente ao exame de seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes.